A modernidade e a sua transição é o que nós vamos estudar a partir de agora. Vamos estudar como é que ela vai surgir, como que ela vai se manifestar e como que ela vai atuar. Então, esta é uma aula para compreendermos essa transição da Idade Média para a modernidade. Tá? É interessante falar que nesse período de transição da Idade Média para a modernidade, nós vamos ter o grande impacto sobre o Estado Nacional no período de transição, quando ocorria-se uma moeda nacional na Europa, a língua nacional e o exército nacional, a unidades de pesos e medidas, a substituição do direito canônico pelo direito moderno, a substituição da lei canônica pela lei secular e o deslocamento, tá, da Guerra das Fronteiras para o monopólio do Estado. Então essa era das propostas, um dos pressupostos que norteavam essa transição da Idade Média para o período denominado modernidade. Interessante falar que modernidade significa tendência do sujeito à ação, uma ruptura com o pensamento contemplativo, como está implícito dentro da proposta do pragmatismo. Tá? Então, o pragmatismo é uma ruptura radical com o período anterior, ou seja, a Idade Média, considerando-se assim as mais diversas esferas da vida social. A esfera política ela vai permanecer centrada nas esferas religiosa e aristocrata senhorial. As contradições que são apresentadas pelos novos tempos vai demandar o surgimento de utopias, jesuítas, Tomás Campanella e Tomás Moros. O termo moderno é histórico, dialético e não deve ser simplificado conforme seu uso em senso comum. O adjetivo novo é apenas a ponta de um iceberg. A política nesse período, ela é, segundo as Sagradas Escrituras, uma teoria do direito divino dos reis, segundo a qual a vontade do soberano expressa a vontade de Deus na terra. Essa é a teoria ou a proposta política da Idade Média. O príncipe é lícito ao soberano, ou seja, o soberano deve utilizar qualquer que sejam os meios para manter a ordem, inclusive a violência. O poder do soberano deve ser exercido através de leis seculares ou leis escritas. A origem do seu poder deve ser legítima e está pautada na virtude de qualidades como governante ou na fortuna denominada de guerras. Outro sim também é que uma das principais obras que vai nortear esse princípio do período da modernidade é a obra denominada Leviatã. Na obra denominada Leviatã, o soberano está acima da sociedade. Ele possui o monopólio do uso da violência e com isso ele evita a sociedade de se degladiar em guerras infinitas. Segundo Thomas Hobbes, o homem é o lobo do próprio homem e ele necessita de um poder acima dele para se pacificar. O contratualismo de Thomas Hobbes vai expressar uma renúncia pela sociedade civil de todos os seus direitos em prol do soberano, e condição necessária essa para se manter a ordem social. Essa ideia
vai ser notória como tema robesiano da ordem. Então, a república, a soberania do poder político, vai residir na vontade do soberano e ela vai se tornar indivisível e ela vai mediar também o governo, que é, nesta perspectiva, um governo forte, centralizado e capaz de manter a soberania do Estado. Um governo com o poder político descentralizado. Ah, sim, num aspecto até invariável, de uma que vai ser acima de sucumbir ou além das questões que levem a sucumbir diante das relações de forças que caracterizam os Estados nacionais modernos. Então, com essa proposta, Thomas Hobbes vai defender que um renascimento cultural também, renascimento cultural, ele vai manifestar-se através da explosão de criações artísticas, literárias e científicas que vão revalorizar a antiguidade clássica, greco-romana e o humanismo. Vão se chocar também com dogmas religiosos e proibições da Igreja Católica na proposta de enfrentar a Inquisição e criticar o mundo medieval. Então, a modernidade vem com uma encíclica de confronto à Inquisição e confronto ao mundo medieval e todas as suas postulações. Vários dos literatos, cientistas desse período são perseguidos e mortos. Seus precursores, como Dante Alighieri, Petrarca e Boccaccio, vão ser os promovedores desse renascimento cultural. Mecenas, que vai, dentro da sua obra, desenvolver a difusão das ideias da antiguidade clássica na Itália e outros centros europeus, vai se dar inicialmente por emigrados gregos, judeus e bizantinos, tá? Mas é a concentração da riqueza nos comerciantes e nos banqueiros dos centros urbanos que vai permitir transformar a arte e a cultura em produtos comerciais e os tornar potentados economicamente, como os Médicis da Florença se tornem e venham a se tornar até os grandes expoentes e os grandes motivadores de um movimento cultural e artístico da época. Outro, sim, o humanismo. O humanismo vai ter por base o neoplatonismo, que vai exaltar os valores humanos e vai tentar dar nova dimensão ao homem. O humanismo este que vai se expandir a partir de 1460 com a fundação de academias, bibliotecas e teatros em Roma, Florença e Nápoles, Paris e Londres também. Tá? A escultura e a pintura vão se redescobrir a partir do corpo humano. A arquitetura vai retomar as linhas clássicas, os palácios, vai substituir alguns castelos, a música instrumental, até a questão vocal polifônica, tá? E vai se sobrepor ao monopólio e ao cantochão monótico também, tá? Vai se expandir a prosa, a poesia literária e a dramaturgia, a filosofia e a própria literatura política. Então a filosofia, nesse momento do humanismo, o holandês Erasmo de Roterdã vai rechaçar a intolerância escolástica, crítica à guerra, à avareza e aos vícios da igreja e vai negar a predestinação. Outro, sim, é que vai trabalhar a vivez da Espanha, afirmando que os sentidos
abrem caminho ao conhecimento, propõe método indutivo e inicia a psicologia também, tá? Giordano Bruno, da Itália, nesse momento, vai defender a ideia de um infinito, sem ponto central, e de uma única matéria universal, da qual Deus seria o intelecto. A literatura poética nesse período, que vai ter no italiano Ariosto, cria um problema e um poema que vai ser o poema épico cavaleiresco, legendário e realista. Tasso vai exprimir o sentimento religioso da Contra-Reforma. Rabelais, na França, vai fazer um poema satírico e epicurista, e Camões, em Portugal, vai criar a épica dos descobrimentos marítimos. A dramaturgia, nesse momento, ela vai ter em Marlowe, um inglês, a recuperação da tradição germânica do Dr. Fausto e de Bain e Johnson, também um inglês que vai retomar as lendas sobre os alquimistas. Tá? Gil Vicente, isso já em Portugal, vai trabalhar novelas picarescas, como e Shakespeare na Inglaterra, com dramas históricos, comédias, intrigas, tragédias, que vão se tornar exponenciais da dramaturgia em todos os tempos, tá? As artes plásticas, como a arte de Michelangelo na Itália, e as esculturas de Moisés e Pietà, vão pintar o teto das paredes principais e o altar-mor da Capela Sistina. Leonardo da Vinci, na Itália, vai projetar palácios, vai inventar mecanismos, vai fazer esculturas, vai pintar inclusive o quadro da Santa Ceia, o da Mona Lisa e também a de Gioconda. E vai se tornar o grande referencial da artes plástica nesse período do humanismo. Tá? Outro sim que também é interessante nós pensarmos é que nesse momento essas grandes obras e esses grandes impactos vão abrir porta para as grandes invenções que vai surgir a partir do polêmico polonês denominado Copérnico. Ou Copérnico vai fundamentar a noção de que o Sol é o centro do universo, o heliocentrismo. Paracelso, da Suíça, vai reformar a química e a medicina. Leonardo da Vinci vai inventar a imprensa hidráulica e as máquinas voadoras. O alemão Kepler vai inventar o telescópio, demonstrando as teorias de Copérnico. O italiano Galileu Galilei vai desenvolver os métodos científicos de análise da realidade e da comprovação experimental. A imprensa de letras metálicas e móveis é inventada pelo alemão Johann Gutenberg em 1445, e a pólvora começa a ser utilizada como uma arma de guerra em 1500, e é inventado então, a partir desse momento, também o relógio de bolso. A indicação de filmes como O Incrível Exército de Brancaleon, Henrique V, Giordano Bruno e Lutero vão se tornar norteadores para descobrir e para compor a mente e o pensamento nesse período de transição da Idade Média para o modernismo. Também temos que considerar, dentro desse desenvolvimento, dentro dessa perspectiva, dentro dessa proposta, que essas inovações vão ser os grandes pilares, os grandes centros, os grandes fluentes, os grandes fundamentos para se começar a compor toda uma órbita científica, laboratorial, artística e cultural dentro dos meandros de transição de uma Idade Média para um período da Idade denominado Modernidade. A modernidade começa então a expandir
a ciência, a expandir a cultura, a expandir também as perspectivas da arte plástica e das artes cênicas e também até das grandes melodias e das grandes expoências musicais e também na arte da literatura, os grandes poemas épicos e as grandes sagas literárias que nortearão temas de filmes e novelas nesse período de princípio de modernidade. Obrigado a todos. Essa foi a nossa aula Transição da Idade Média para a Modernidade.